E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Papo Palestra, um canal de palmeirense para palmeirense. Hoje eu quero falar como a torcida do Palmeiras está se colocando em outro patamar em relação à torcida do Flamengo. Para mim tá muito superior, tá uma coisa muito legal de se ver e eu vou explicar para vocês o porquê que eu tô falando tudo isso, de onde eu tirei isso, por conta da repercussão que tivemos depois do jogo Flamengo e Palmeiras no Maracanã, que tivemos agora recente, que tivemos vários erros de arbitragem, várias polêmicas, e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Antes de mais nada, eu queria pedir para você deixar o like, se inscreva no canal, isso ajuda demais. Vamos lá. Cara, é o seguinte, nós viemos de um jogo contra o São Paulo, há 2 semanas atrás, há uns 20 dias atrás, que fomos beneficiados pela arbitragem, é verdade. Teve vários lances que foram benéficos para nós, ou pelo menos um lance fundamental, que para mim sim foi pênalti, do Alan em cima do chileno lá do Tapia, se eu não me engano, do São Paulo. Porém, o que acontece? Depois, não foi o juiz que fez os 3 gols da virada do Palmeiras, então teve muito mérito o Palmeiras. Porém, a mídia, especialmente a mídia que eu mais acompanho, que é o UOL e o posse de bola especificamente, que eu vou ser sincero, eu tô quase parando, desistindo. Seu Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira foram ridículos. Eu lembro do Mauro César Pereira falando assim que não tinha como falar do jogo nesse jogo. Não tinha como falar, só tinha como falar da arbitragem, não tinha como falar de outra coisa. Porque foi um absurdo, porque não sei o que, porque não sei o que. E aí o Arnaldo falando que o juiz tinha que ser investigado, o campeonato estava comprado, insinuando que esses erros foram de propósito, foram propositais para beneficiar o Palmeiras. Enfim, sendo que a gente teve erros também contra o Palmeiras nessa mesma partida contra o São Paulo, enfim. E basicamente não falaram nada sobre o São Paulo tomar 3 gols em casa, tomar uma virada com 2-0, tendo ganhando de 2-0 no segundo tempo, não falaram nada. Simplesmente focaram nisso. Óbvio que eu não fiquei vendo a mídia alternativa São Paulina, vi um ou outro até que eu achei bem coerente, aquele Gugu que a gente até reagiu aqui no canal, achei o cara bem coerente, mas especificamente essa mídia e a torcida começou um movimento de que o campeonato está comprado pro Palmeiras. Que o Palmeiras foi beneficiado em não sei quantos pontos, e que isso, que aquilo, que aquilo outro. Sendo que é muito engraçado, vocês vão entender o que eu vou falar sobre isso. O que acontece? Começaram a falar que o Palmeiras tem 14 pontos, sei lá quantos pontos, por causa de benefício da arbitragem. Começaram a falar um monte de coisa. Muito mais os flamenguistas do que os próprios São Paulinos, que foram de fato prejudicados ali num jogo específico. Mas os flamenguistas se apossaram ali daquela narrativa e começaram a fazer uma pressão assim absurda. Teve um negócio de CBF no grito não, sei lá, uma palhaçada dos influencers do cara, de verdade, o papel palhaço, logo do Flamengo, o time mais beneficiado na história pelo sistema brasileiro e continua sendo beneficiado, que inclusive o Bruno Henrique não foi julgado ainda, tá jogando sob efeito suspensivo, entendeu? Que é um caso ridículo, inclusive seu Mauro César Pereira, que fala tanto sobre idoneidade no futebol, sobre isso, sobre aquilo outro. O que ele acha sobre o caso do Bruno Henrique? Ah, não, tem efeito específico, então tá tudo bem? Ou ele vai comparar com o caso uma vez do Palmeiras, com uma vez o caso de não sei quem, com uma vez o caso não sei o que lá? Vamos falar desse caso específico, pô. Enfim. Então, o Flamengo criou essa narrativa. E onde eu acho que a torcida do Palmeiras foi foda? Porque aí nós tivemos o jogo, a final antecipada, ou a decisão, um jogo muito decisivo, que de fato era muito decisivo, não era a final, mas era muito decisivo, que foi Flamengo e Palmeiras lá no Maracanã. E aconteceu um bagulho bizarro, cara. Aconteceu exatamente o oposto do que aconteceu no jogo de São Paulo. E eu acho assim, vamos lá, dá pra comparar? Sim. E pra mim até, o Maracanã foi pior. Por vários motivos até, inclusive. Mas eu já vou, aí vocês vão entender onde eu quero chegar. Mesmo sendo ridículo, mesmo sendo... Eu não acho que a gente foi roubado. Eu acho que houve erros que prejudicaram a gente demais. São duas coisas diferentes. Não acho que foi... Eu acho que aconteceu foi a pressão, a palhaçada que foi feita pelo Flamengo, pela torcida do Flamengo e pelo Flamengo também, instituição, pelo técnico, pelo diretor, etc, etc. Contra a arbitragem, fez com que a arbitragem errasse a favor deles. Isso pra mim aconteceu sim. Botou uma pressão ali e na dúvida, mano, foi Flamengo e tudo mais. Até porque tinha narrativa, porque se acontece aqueles lances e é pró-Palmeiras, aí já viu, né? Aí imagina o que ia acontecer com aquela torcida do Flamengo, aquela palhaçada, qual seria a palhaçada que eles fariam e tal. Então, a arbitragem sabendo disso, obviamente que já chegou no jogo de uma outra forma. A pressão funcionou e o Flamengo foi beneficiado dessa pressão. O que acontece, onde eu quero falar que a gente se diferenciou da torcida do Flamengo? Eu tava vendo react, galera, influenciadores do Palmeiras, torcida, jornalistas palmeirenses, enfim, a galera tava falando o quê? Dos erros do Bruno Fux,
do erro do Abnimbol Moreno, de como que o time não conseguiu aproveitar as chances criadas, de como as substituições demoraram para surtir efeito, de como, tá entendendo? Ou seja, nós falamos sobre o jogo. Todo mundo sabe o que aconteceu ali. Todo mundo sabe que foi pênalti. Com 3 minutos de jogo, teve um pênalti pro Palmeiras que não foi marcado. Isso mudaria o jogo completamente. Mas ao invés de a gente virar e focar apenas nisso, a gente falou do jogo. Tá entendendo? Deu quase... é tão louco tudo que o Flamengo fez, tudo que a gente... que a mídia como um todo criou, os influenciadores, Mauro César Pereira, Arnaldo Ribeiro, etc., que a gente quase se sentiu aliviado pelo Palmeiras ter sido roubado. Só pra mostrar que, ó, estamos na frente, não é por causa de roubo não, cara. Entendeu? Agora, eu acho até pior o que aconteceu no Maracanã por um fator muito engraçado. Todo mundo tá com narrativa de, sei lá, de onde tiraram daquele lugar, né, 12, 13, 14 pontos, sei lá quantos que estão falando, que o Palmeiras foi beneficiado e tudo mais, com a fonte Vozes da Minha Cabeça, né, basicamente isso. O seu Mauro César Pereira, né, que tá encampando, pra mim, ele é o principal, cara. Ele é o cara, assim, que, nossa, tá me dando um nojo, não tem nem outra palavra pra falar disso. E o que aconteceu? Os 2 jogos que o Flamengo ganhou do Palmeiras tiveram erros de arbitragem a favor do Flamengo. No primeiro, no Allianz Parque, no primeiro turno, um pênalti que não existiu marcado pro Flamengo. E no segundo, o que a gente viu que aconteceu foi vários erros, né? Principalmente um erro fatal com 3 minutos de jogo. O que acontece é o seguinte, isso fez uma diferença brutal. Por quê? Vamos supor, né, e aí é suposição, que se não acontecesse esses erros, o Palmeiras ganhasse esses 2 jogos. O que hoje está empatado, o Palmeiras estaria 12 pontos à frente do Flamengo, exatamente. Por quê? Porque o Flamengo ganhou 6 pontos em cima do Palmeiras, né? Perderia esses 6 pontos se o Palmeiras tivesse ganho, e o Palmeiras, que teria o que tem hoje, mais 6. Ou seja, nós estaríamos 12 pontos à frente do Flamengo. Então a realidade é que se hoje a gente pode falar alguma coisa de arbitragem, é que nós fomos prejudicados em 12 pontos. E 12 pontos hoje, faltando 10 rodadas, o campeonato aí sim, 12 pontos, ainda com o critério de desempate a nosso favor, esquece. Nós estaríamos a 5 vitórias aí do título, ou na verdade até brigando mais com o Cruzeiro do que com o próprio Flamengo. Teríamos que ganhar 5, 6 jogos dos últimos 10 que faltam. É simples assim. O que aconteceu foi muito pior. Porque o jogo que de fato a gente foi muito beneficiado, porque a gente nunca sabe o que aconteceu naquele mas aí, já que eles falam tanto disso, o jogo que a gente foi beneficiado foi um jogo contra o São Paulo, que está no meio da tabela. Então faz novamente, vamos fazer essa conta aí dos 12 pontos. Agora pega isso e tira o jogo do São Paulo. A gente estaria 9 pontos na frente do Flamengo. E o São Paulo estaria o quê? No meio da tabela. Continuaria no meio da tabela, porque o São Paulo não muda nada os 3 pontos para ele, porque tá uma campanha ridícula. O soberano se apequenou. E o que eu quero, onde eu tô achando mais legal é que a torcida do Palmeiras não ficou chorando. Não tá fazendo campanha. Bom, espero que nesse momento que eu tô gravando não esteja acontecendo uma campanha e tal. A torcida se uniu em prol do time, a torcida uma coisa só e tal, e vamos pra cima. Ainda somos líder, vamos pra cima. Então, isso tá mostrando pra mim uma superioridade. Os jornalistas, mesmo os palmeirenses, aqueles que a gente sabe que é palmeirense, falando do jogo, não ficando falando apenas da arbitragem. E os incoerentes do seu Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira, agora resolveram falar do jogo. Agora resolveram falar dos erros do Palmeiras, do quanto o Flamengo foi efetivo. Agora resolveram falar. Nessa vez o discurso deles mudou. Então os palmeirenses que quiseram falar de bola há 20 dias atrás, continuaram com o mesmo discurso, falando de bola hoje. Que lá atrás a gente falou, sim, houve pena. Tudo bem, o Abel... Não... Cara, não vamos esperar que o Abel seja um cara totalmente diferente e na coletiva de imprensa ele fale, de fato, foi pênalti. Quando é que a gente viu isso acontecer? Nunca, nunca. Então, vamos parar com isso também. Seu Felipe Luiz, nossa, mas patético. Seu Boto, patético. E o Anderson Barros, uma nota sim, extremamente sensacional. Tipo, no tom, sabe? Falando, vamos parar com essa palhaçada, né? E é isso. Então, pra mim, claro, era pra gente estar muito bem. Se a gente tivesse ganho esses 2 jogos do Flamengo, que fomos prejudicados, estaríamos 12 pontos à frente do Flamengo, né? Mas aí vamos ficar falando de 15 pontos, disso pra cá, disso pra lá. De verdade, nessas listas que os caras falam aí,
Tem, tipo assim, jogo contra o Sport. Aí a gente parar pra pensar que você achar que o Palmeiras precisa de ajuda de arbitragem pra ganhar do Sport, você achar que o Palmeiras... Então, assim, sabe? Tem um pouco de... Vamos com calma, sabe? Vamos com calma. É isso, São Paulo se prestou um papel ridículo de ser escada para interesses do Flamengo. E o Flamengo, cara, mostrou que é uma torcida patética. Como diria o Mauro César Pereira, pífia e patética. Uma torcida que fez... E todos os influencers, todos os caras que compraram essa narrativa são ridículos, querem ganhar de qualquer forma. Eu acho que o Palmeirense mostrou que a gente não quer ganhar de qualquer forma, a gente quer ganhar. Entendeu? A gente quer ganhar e nós somos hoje o maior time do Brasil. Tanto em títulos, quanto em atitude, quanto na torcida, o quanto a torcida se envolve. E isso tá gerando uma inveja absurda, entendeu? A competência dos dirigentes que passaram pelo Palmeiras, desde lá de Paulo Nobre, passando por Gagliotti, Leila Pereira. Eu coloco até o Beluso, que fez um excelente acordo lá do Allianz Parque, entendeu? E o Palmeiras já estava muito bem antes de Abel Ferreira, mas seu Abel Ferreira, maior técnico da história do Palmeiras, um elenco recheado de ídolos que vão ficar na primeira prateleira para sempre da história do Palmeiras, como Gustavo Gomes, Rafael Veiga, etc. Então, assim, não adianta querer desmerecer o Palmeiras, não. E a torcida mostrou sim. Porque, gente, a realidade também é o seguinte: não adiantava a gente estar aqui agora fazendo campanha, que lá ok, palhaçada e blá blá blá. O jogo já passou. Entendeu? Agora, vamos fazer isso tudo pra poder pressionar o juiz. Cara, vamos ganhar na bola. E vou ser sincero, a gente quase ganhou dos caras. Ah, não, mas foi 3-1. A gente quase ganhou dos caras. A gente jogou muito bem. Entendeu? A gente jogou muito bem na casa dos caras. Entendeu? Contra tudo e contra todos e quase ganhamos. Que ia ser ridículo, hein? Já pensou se a gente ganha mesmo sendo roubado? Ia ser o sonho. Foi quase o sonho, mas tudo bem. Faz parte. Perdemos, mas não estamos mortos. Mas a nossa parte, somos torcedores, estamos sendo coerentes, não estamos com narrativa fajuta pra, sei lá, pra justificar uma possível derrota tal. E ó, vamos Racing, tomara que o Racing despache esses caras aí, porque eu vou te falar, soberbo também, Flamengo tá difícil descer, viu?